Se a gente fosse fazer uma simulação aqui via chat GPT, de forma mais pragmática, como se o futebol fosse uma ciência exata, o Bahia vai estar na final da Copa do Nordeste em 2025. Ponto. Vai passar pelo Fortaleza. Se passar, obviamente vai pegar Sport e o Ceará. Tende a passar também, porque o jogo vai ser na Fonte Nova. O Bahia tem o melhor elenco do que o Fortaleza, tem o melhor elenco do que o Ceará, o melhor elenco do que o Sport e está no melhor momento. É o que joga o melhor futebol e tem o melhor treinador. No meu ponto de vista, é o que tem o melhor trabalho como um todo em 2025. Beleza. No lado esquerdo do chaveamento, a gente tem o Vitória. O único time da Série A no lado esquerdo do chaveamento. O resto, você tem o Confiança na zona do rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA no meio de tabela para cima da Série C. E o Ferroviário na Série D. Então, assim, o lado esquerdo do chaveamento traz uma noção bem clara de quem é muito favorito para chegar na final. E é o Vitória. Se vencer o CSA, vai chegar na semifinal, jogando com o apoio do torcedor no Barradão de novo, talvez contra o Ferroviário ou contra o CSA, aí tem que aguardar o que é que vai acontecer, e o Vitória tende a chegar na final. Só que lógico, e aí a final seria Vitória e Bahia, um Bavi na final, o Bahia sendo bem favorito para ganhar a Copa do Nordeste. Só que lógico, isso aqui é uma simulação via chat GPT. O futebol não é uma ciência exata, só é apenas um jogo nessa fase de mata, né, de Copa do Nordeste. Quartas de final um jogo, semifinal um jogo, finais 2 jogos. Então assim, tudo pode acontecer. O Fortaleza pode eliminar o Bahia na próxima quarta-feira na Copa do Nordeste. Pode sim, porque tem elenco e tem treinador que já mostrou que é capaz de vencer do Bahia. Não é à toa que ano passado meteu 4 no Bahia na Arena Castelão na Série A. Se você pegar o retrospecto de Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste, tem 8 anos que o Bahia não sabe o que é vencer do Fortaleza nessa competição. Então assim, o Fortaleza também não é nenhum bicho, não é nenhum pato morto não, longe de ser. Mesmo estando abaixo do Ceará, abaixo do Vitória na Série A e abaixo do próprio Bahia na Série A, estando na zona do rebaixamento na 18ª colocação, você não pode descartar o Fortaleza nessa briga pelo título da Copa do Nordeste não, mas nem a pau. Até porque o Fortaleza, em outras edições, inclusive na temporada passada, começou muito mal a Copa do Nordeste, fez uma fase de grupos ridícula, assim como foi nessa temporada, mas chegou no mata-mata, foi crescendo, meteu 4 no Sport, chegou na final e venceu contra o CRB nos pênaltis, bateu campeão, tricampeão da Copa do Nordeste. Então assim, você não pode descartar o Fortaleza. Mas, dito tudo isso, o favoritismo do Bahia, gente, foi ampliado nos últimos 30, 35 dias. Primeiro, vamos começar pelo mais óbvio, o Sport. O Sport perdeu 11 peças. Repito, tá? O Sport perdeu 11 peças, é um time inteiro, do gol até o ataque. Gabriel Vasconcelos chegou agora, beleza, mas Thiago Couto foi embora por empréstimo, né? Foi o troca-troca com o Vitória. Beleza, então você tem menos um goleiro. Você vai ter que colocar da base, Davi, para ser o reserva imediato de Kaique França. Aí você vai pra zaga, Lucas Cunha, Antônio Carlos tá fora do Sport. Na volância, Duqueiroz foi-se embora, Fabrício Domingues tá de saída pro Cerro Porteño. Tite Ortiz tá fora do Sport, Arthur Souza tá fora do Sport, Leno Lobato tá fora do Sport e por aí vai, tá, irmão? Isso aqui só foi de cabeça. Di Plácido tá fora do Sport na lateral, Dalberto tá fora do Sport na outra lateral. Então assim, o Sport perdeu 11 peças, pô. Ah, então veja só, não eram peças imprescindíveis, verdade. Não eram peças que, meu Deus, se a gente perder esse jogador, o nosso desempenho vai cair. Não, não era isso, mas, velho, tu confia mais em um Fabrício Domingues numa Copa do Nordeste contra o Ceará? Ou tu confia em Adriel, da base? Num jogo decisivo, num jogo de mata, que exige experiência, que exige vigor físico, que exige malandragem. Principalmente malandragem. Eu confio mais em Fabrício Domingues. Tô colocando o Fabrício Domingues aqui como um exemplo, tá, gente? Só pra deixar claro. O próprio Tite Ortiz, pô, sei lá, tu confia mais em Tite Ortiz numa Copa do Nordeste ou em Luiz Henrique Gago? Pela questão de experiência, bola parada e tal, todo o contexto. Cara, até a questão física mesmo, massa magra, um jogador de 25, 30 anos tá mais preparado do que um jogador de 17, 18 anos. É bem simples, a gente trabalha com probabilidade. Lógico, vou torcer para que esses garotos da base do Sport subam e arrebentem. Se eles arrebentarem, o Sport pode ter alguma chance de ser campeão dessa Copa do Nordeste. Mas na lógica, gente, é quase que impossível o Sport ganhar essa Copa do Nordeste. Vai. Não vou falar quase que impossível, mas é muito difícil você colocar o Sport como campeão da Copa do Nordeste. Pela bola que o time não joga na temporada inteira, o Sport não ganha já tem mais de 3 meses. Daqui a pouco bate 4. Daqui a 15 dias, o Sport pode bater 4 meses sem saber o que é vencer um jogo.
contra time de Série D, C, B, A e contra time sem divisão. O Sport conseguiu essa proeza aí até agora na temporada. Mas tem um novo treinador, joga na Ilha do Retiro contra o Ceará, pode ser que vença. Eu acho que nem existe favorito, acho que é 50-50 basicamente. Se você for colocar favoritismo, talvez é um leve favoritismo pro Ceará, só pelo fator temporada, né, desempenho na temporada como um todo, mas ficaria no 50-50. E aí se o Sport passar, aí tem que ver quem é que vai passar do outro lado, né, se vai ser Bahia ou Fortaleza. Se for o Bahia na Fonte Nova, o Bahia é muito favorito, cara, não tem pra onde, mas é um clássico, o Sport também dificulta muito a vida do Bahia, pode crescer, é time grande, pode chegar na reta final e pode ser campeão também. Mas diante de um elenco que tá muito enxuto para essa Copa do Nordeste e vai ter que ser encorpado com jogadores da base, é difícil você projetar um título de Copa do Nordeste pro Sport essa temporada. Para mim diminuiu a probabilidade, porque vários jogadores já saíram do time, então é difícil você projetar isso. Aí rapidamente o Ceará, tá? O Ceará também perdeu peças. Se você parar para analisar, 5 jogadores saíram do Ceará aí nos últimos 30 dias, né? Lelê, Léo Rafael, Martínez, Alejandro Martínez e Recalde. 4 na verdade, né? 4 jogadores saíram do Ceará aí no recorte dos últimos 30 dias. E nenhuma contratação foi feita para reforçar o time nessa Copa do Nordeste, porque não dá para escrever mais nenhum jogador. Então até o próprio Ceará enfraqueceu um pouco. Não muito, né? Porque ele é horroroso, Recalde poderia ser útil e Alejandro Martins talvez poderia ser útil, mas tá entendendo? Tipo, diminuiu um pouquinho ali, enxugou um pouquinho mais o elenco, que já é de certo modo um pouco enxuto do Ceará. Se um Pedro Raul se lesiona, o Ceará vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Se um Dieguinho se lesiona, o Ceará vai ter também dificuldade, vai diminuir mais o nível do time ali. Então, sim, o Ceará, se um lateral ali, se o Matheus Baia se lesiona, o Ceará vai ter limitações natural, porque o time é limitado mesmo, é mais enxuto do que um Bahia e do que um próprio Fortaleza da vida também. Mas o Ceará também já cresceu em outras Copas do Nordeste que ninguém projetava chegar, chegou e bateu o campeão em 2023. Mesmo sem merecer, quando eu falo sem merecer, tá gente, só pra colocar o ponto aqui, é em relação ao futebol apresentado. Não tô nem falando de arbitragem, nada a ver. Tô falando em relação ao futebol praticado. O Sport merecia mais do que o Ceará naquela Copa do Nordeste, mas o Ceará bateu o campeão com seus méritos também, é evidente, né? Mas enfim, isso é um debate que a gente já fez aqui no canal, não vou voltar a debater isso aqui não. E aí você vê dois times que, de certo modo, estão mais fragilizados e são inferiores tecnicamente em relação ao Bahia da vida, por exemplo. E o Fortaleza? O Fortaleza, se você for parar para analisar, também teve a saída de alguns jogadores. Zagueiro Tite tá fora. Paul Fernandes tá fora. Felipe Jonathan tá fora. Pedro Augusto tá fora também. Dylan Borreiro tá fora. O Fortaleza perdeu ali em média de 5 jogadores para essa Copa do Nordeste. Não pode escrever mais nenhum jogador. O único inscrito foi o volante Matheus Pereira, né? Volante barra meia. Matheus Pereira, que veio aí do Eibar. E que era meio que um reserva ali e tal. Foi titular em outras temporadas, enfim. Também ficou, de certo modo, mais enfraquecido. Você não fortaleceu o grupo em relação à qualidade. Você pode falar, o ambiente agora tá melhor. As laranjas podres saíram. Isso pode ser até benéfico pro grupo, de certo modo? Pode. Mas quando eu falo em acréscimo de qualidade, não tem, cara. Não chegou praticamente ninguém para levar o patamar do Fortaleza nessa Copa do Nordeste. Só o Matheus Pereira, que foi o único contratado que pode jogar nessa edição da Copa do Nordeste aí, tá? Então assim, e o Bahia? O Bahia não perdeu nenhum... Até o Vitória, só para pegar aqui o contexto do Vitória, tá? O Vitória teve a saída de alguns jogadores. Hugo, lateral. Carlos Eduardo, atacante. Bruno Xavier. Janderson, atacante também. Gabriel Vasconcelos e Gustavo Mosquito. E agora há pouco, só para contextualizar, tá? Gustavo Mosquito, ó. O Wellington Rato tá de saída pro Goiás. Contrato de empréstimo até o final da temporada. Então, mais 7 jogadores do Vitória acabaram saindo do Vitória e nenhuma chegada para reforçar o Vitória na competição. Mais uma vez, Heitor, foram peças imprescindíveis do Vitória. De certo modo, você pode citar que Gabriel Vasconcelos, porra, se Lucas Arcanjo se lesionar, Gabriel Vasconcelos está lá, pelo menos. É uma boa garantia. Agora você vai ter que contar com quem? Eu nem sei quem é o terceiro goleiro do Vitória, que agora virou o segundo. Para jogar a Copa do Nordeste, nem sei aqui de cabeça. Gustavo Mosquito era um jogador que vinha sendo acionado em quase que todos os jogos. Janderson também. Então se você perde 2, 3 peças ali, interessante para uma Copa do Nordeste, né? Que beleza, são 4 jogos só. Mas em um jogo que você tem um ou outro desfalque ali, isso pode afundar teu time, tu pode ser eliminado ou perder um título por conta desse tipo de detalhe, né? Futebol é muito detalhe. Ainda mais em reta final, jogo mata de Copa do Nordeste. Todo detalhe importa, irmão. Todo detalhe faz a diferença. E o Bahia?
o Bahia não perdeu nenhum jogador. Zero. O elenco é literalmente o mesmo, que já vinha jogando muito bem, na média ali, né? O time reserva e o time titular também. É o time mais bem classificado na Série A. Na Libertadores foi eliminado, mas no detalhe em um grupo muito difícil. E na Copa do Brasil tá bem, tá classificado para a próxima fase. Inclusive, o Ceará tá eliminado, o Sport tá eliminado, o Fortaleza tá eliminado, o Vitória, cara, também tá eliminado. O único time que tá jogando a Copa do Nordeste e que tá classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil é os Bahia e o CSA. Mas o CSA, entre aspas, não conta tanto porque é Série C, né? Então a disparidade é muito grande. Então, assim, gente, traduzindo tudo isso aqui, o único time que não perdeu nenhuma peça foi o Bahia. Lógico que a partir de agora podemos ter um outro cenário, porque o Fortaleza teve um mês para trabalhar a equipe e tal, descanso, então pode ser que o Fortaleza volte muito melhor. Pode ser que o Fortaleza tenha uma virada de chave a partir de agora, com mais tempo para trabalhar, com mais descanso e por aí vai. E com mais reforço, mais aí para a Série A, e com um grupo um pouco mais oxigenado em relação à saída e chegadas de jogadores para uma Série A, não necessariamente para a Copa do Nordeste, tá? Então, assim, tudo pode acontecer aí, irmão, beleza. Tudo pode acontecer, vai ter que ir pra... Enfim, vocês entenderam. Mas, na lógica, eu diria que por tudo que aconteceu de movimentações nos últimos 30 dias, o Bahia aumentou seu favoritismo. Se era um favoritismo ali, sei lá, pegando o percentual de toda a Copa do Nordeste de 50% para ganhar a Copa do Nordeste, e você redistribui os outros 50% para todos os outros 7 clubes, eu diria que o favoritismo aumentou em 10% agora, e o Bahia tem uns 60% para ganhar essa Copa do Nordeste aí, tá? Agora, lógico, eu não sei qual vai ser a estratégia de Rogério Ceni, da direção, em relação às próximas fases, né? Nesse próximo jogo deve ir com o time titular. Mas, e nos outros jogos, numa semifinal, vai com o time titular ou vai mesclar um pouco? Porque vai ter sul-americano, não sei o que, aí, enfim, isso é um debate para depois, tá? A gente tá simulando aqui um cenário hipotético que todo mundo vá com a força máxima daqui pro final da competição. O Bahia aumentou o favoritismo pro Fortaleza, no meu ponto de vista. Sport Ceará, pra mim, talvez o Sport diminuiu ali 3% nesses últimos 30 dias. Foi boa a chegada de Daniel Paulista, foi, mas saíram 11 jogadores. Então, assim, isso pode, de certo modo, impactar no jogo da final das quartas de final da Copa do Nordeste. Se um lateral se lesionar, ou, sei lá, um meia se lesionar, ou um ponta se lesionar, o Sport pode sofrer para repor com algum garoto da base, né? Enfim, aí a aguardar também, tá, rapaziada? Bom, do lado esquerdo, obviamente, acho que não mudou muito o favoritismo, não. Acho que o Vitória continua sendo muito favorito para chegar na final da Copa do Nordeste. E do lado direito, eu acho que o Bahia evoluiu ali um pouquinho, sim, em relação à probabilidade percentual para chegar na final. Dito tudo isso, é futebol, né, irmão? É futebol. Tipo, a lógica é que seja um Bahia e, sei lá, nem tem muita lógica entre Sport e Ceará, tudo pode acontecer. Mas pode pintar um Fortaleza e Ceará no Clássico Rei, pode ser Sport Bahia, pode ser um Sport Fortaleza de novo, reeditando outra semifinal de Copa do Nordeste. Enfim, cara, até o Vitória pode ser eliminado, é futebol, lógico. Mas as cartas estão aí. As probabilidades estão sendo bem ampliadas aí pro Bahia nessa Copa do Nordeste. Aguardar. Eu vou torcer, lógico, pro meu time ser campeão. Já que a Série A praticamente já foi, agora é tentar fazer ferida na Copa do Nordeste, né? Pelo menos não tentar não ser eliminado pro Ceará em casa, né? Que a vergonha iria aumentar ainda mais. E só para complementar, a gente até debateu muito ontem isso aqui em live. Ah, não, mas larga logo a competição e dane-se. Cara, qual é o elemento positivo pro esporte uma eliminação pro Ceará na Copa do Nordeste? Zero. E a gente explicou isso aqui ontem em live. Elementos positivos de uma classificação, vários. A autoestima do torcedor do esporte volta a crescer um pouco mais, dos jogadores também. Porra, a gente pode vencer um jogo, graças a Deus. Premiação, R$770 mil para quem avançar das quartas para as semis. Então quase R$1 milhão. Não é uma baita de uma premiação, mas é algo pelo menos. E a moral do time para a continuidade daí da temporada e para tentar vencer o Juventude no Alfredo Jaconi na Série A. Eu pelo menos penso mais ou menos nisso aí, em todo o contexto, tá? Bom, tamo junto. Abraço para todos vocês. Comentem aí o que é que vocês acham que vai acontecer nessa Copa do Nordeste. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente.